A graça e a paz de Jesus, amados, retorno do nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Gênesis capítulo 40. Por causa da graça de Deus, produziu fidelidade no coração de José. Ele vai parar na prisão, porque rejeitou deitar com a esposa de Potifar. E a palavra de Deus, ela conclui o capítulo 39 dizendo que ele foi colocado na prisão, mas que achou graça com o carcereiro. E o carcereiro colocou ele como administrador da prisão. Não é interessante a gente perceber que para onde José ia, o favor de Deus estava sobre ele? Muitas pessoas acham que o que elas precisam ter é simplesmente posses, dinheiro, a influência no sentido das pessoas do mundo. Mas eu quero dizer para você, prosperidade está ligado à graça de Deus. Se você tem graça de Deus, você prospera. E graça de Deus é para aquele que sabe que não é, que não tem. É para aquele que entende, que precisa de Deus, que é dependente de Deus. E sabe que sem Deus ele não pode e nem faz coisa alguma. Por quê? Porque graça é para quem não merece. Então, se eu sou cheio de direitos, achando que eu mereço, que sou muito inteligente, sábio, com certeza a graça não está com você. A graça, ela anda com aquele que é humilde, com aquele que sabe que não tem, que não é. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados são os humildes de espírito, de coração. Essa é a primeira riqueza de Deus. Ele quer nos dar graça. Amém? E na prisão, ele recebe ali a visita de dois oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos cometem coisas contra o faraó e vão parar na prisão. E o carcereiro coloca José para cuidar deles. E certo dia, eles têm um sonho. E eles ficam muito perturbados. E eles querem entender aquele sonho. E José diz para eles, sob a direção de Deus, que Deus era capaz de interpretar. E ele faz a interpretação do sonho do copeiro e também do padeiro, dizendo que um seria restituído à posição, mas que o outro, de fato, perderia a vida. E ele diz para o copeiro, para quem ele compartilhou o sonho, o bom sonho, a boa interpretação, a boa notícia, né? Ele diz para o copeiro, lembra-te de mim quando tu sair daqui. Não esquece de mim. Mas o capítulo 40 termina dizendo que o copeiro foi restituído ao seu lugar diante de Faraó, mas ele esqueceu de José. E aqui é a nossa meditação. Quantas vezes nós vamos ser usados pela graça de Deus na direção das pessoas, amando elas, tirando elas de situação difíceis, aconselhando, dando direções, às vezes suprindo financeiramente, ajudando verdadeiramente, colocando ali o nosso coração, nos importando, como Jesus nos ensinou a nos importar com as pessoas. Ele diz, ame as pessoas como eu as amei. Não é nem como você se ama, é como eu as amei. Como é que Jesus amou as pessoas? Foi se doando por elas. E ele nos ensina a fazer isso. Mas José, ele foi na direção desses homens para ajudá-los, mas a Bíblia diz que o copeiro esqueceu dele. Então, muitas vezes a gente está numa situação em que o mundo quer dizer isso para você. Esqueceram de mim. Eu estou aqui nessa prisão, eu estou aqui nesse escuro, eu estou aqui sozinho, ninguém é por mim. Mas eu quero te dizer, há um versículo na Bíblia que diz que ainda que uma mãe esquecesse do seu filho, que ainda amamenta, e isso é quase impossível, uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta, se bem que isso existe no mundo. Ele disse que ele, Deus, não se esqueceria de você. Eu quero que você saiba o seguinte, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele se importa com você. Ele olha para você. Ele tem zelo por você. Ele ama você. Ele já provou o seu amor. A Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus apontou a graça na sua direção. Assim como José, no tempo certo, vem o resgate. Você não está sozinho. A palavra de Deus fala a respeito do bom pastor, que é Jesus. E a Bíblia diz que ele está conosco todo o tempo. É uma promessa dele. Ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então eu quero te dizer, todos podem ter esquecido de você, mas Deus não esqueceu.
Amém? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.